a pretexto de adoração. E às vezes coisas até bem estapafúrdias, até bizarras. Não, que negócio é esse? Não, não se mete, não. Não reprime, não, porque é louvor. Como se qualquer coisa que nós quiséssemos chamar de louvor, de adoração, realmente fosse. Mas a palavra de Deus estabelece o que é realmente louvor. A palavra de Deus estabelece o que é realmente adoração. E nós não podemos oferecer qualquer coisa a Deus, dizendo, é louvor. Não é bem assim, não. No livro de Levítico tem a narrativa alguns dos primeiros sacerdotes do povo de Israel, que Deus os puniu, porque ofereceram uma oferta pacífica a Deus sobre o seu altar, uma oferta de adoração diferente do que Deus estabeleceu. Chegaram lá e ofereceram, o texto da palavra de Deus diz que ofereceram fogo estranho sobre o altar de Deus. E Deus fez com que eles fossem consumidos com aquele fogo. Coisa séria, meus irmãos. O que estamos oferecendo a Deus? O que Deus realmente quer de nós? O que Deus estabeleceu? Ou aquilo que nós achamos que devemos oferecer a Deus? Há outra história na Bíblia que nos alerta quanto a isso. Caim ofereceu um sacrifício diferente do que Deus queria. Tanto na forma do sacrifício, como também na motivação do seu coração. E Deus não se agradou. Deus não recebeu a adoração de Caim, porque era diferente do que ele queria. Então, meus irmãos, não é qualquer coisa que podemos oferecer a Deus a pretexto de louvor, a pretexto de adoração. A Bíblia fala qual é o verdadeiro louvor. Vários textos da palavra de Deus. E eu queria examinar justamente com os irmãos o que nós lemos antes do último cântico. Salmo 40, versículos 1 a 3, que nós já lemos. E eu queria chamar a atenção aqui nesse salmo algumas características do verdadeiro louvor. Primeira característica é que o verdadeiro louvor é resultado de uma genuína experiência transformadora com o nosso Deus. Uma experiência com Deus, uma experiência que transforma o nosso ser, que transforma o nosso viver. O autor desse salmo, ele diz que estava numa situação muito aflitiva, uma situação muito angustiante, uma situação muito ruim. Versículo 2 diz que ele estava numa cova de destruição, um charco de lama. E ele clamou a Deus e esperou pacientemente que Deus agisse. Versículo 1. Esperei com paciência pelo Senhor, ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. Quando nós estamos em aflição, em angústia, e é uma situação que não vemos solução, Deus sabe todas as coisas, Deus é todo-poderoso, nós devemos clamar a Ele. E, meus irmãos, sem sombra de dúvida,
a situação mais aflitiva que alguém pode viver é a situação do pecado. O pecado destrói, o pecado tira a paz, o pecado enche de angústia, o pecado pode dar prazer, mas um prazer fugaz, um prazer momentâneo. Depois, o que ele traz são as consequências mais nefastas, mais destrutivas que existem. É assim o pecado. E nós vemos isso claramente nos jornais, nos noticiários. Há dias atrás foi morto um jogador de futebol conhecido lá no Paraná. E a gente vê como um pecado vai levando a outro. Esse rapaz começou a ter um relacionamento, todo mundo hoje em dia acha muito comum, não é? Que nós não podemos chamar de namoro. Ele começou a ter um envolvimento sexual com uma jovem. Ela fez aniversário, ele foi para a festa de aniversário dessa jovem e a imprensa divulgou que terminou a festa na boate, olha só, uma festa na boate. Outra coisa ruim, né? Tem muita gente que diz assim, não tem nada demais, não sei o quê. O Salmo 1 diz, bem-aventurado aquele que não se assenta na roda dos escarnecedores. Mas depois da festa na boate, eles resolveram esticar lá na casa da família da moça, um grupo de aproximadamente 70 pessoas, 60, e a polícia falou que foi, a imprensa falou que foi consumido só de vodka 35 litros de vodka. Vodka é praticamente álcool puro. Pastor, não tem nada demais, tomar um negocinho, 2 doidinhos e tal. Ninguém se torna alcoólatra começando já entornando 1 litro de uísque. O alcoólatra começa tomando pouquinho, 1 dedinho, 2 dedinhos, 3 dedinhos, 4 dedinhos e por aí vai. Álcool, como o álcool é classificado? É como alimento? Como nutriente? Então, aqui os médicos que não me deixam mentir. Como o álcool é classificado? Tóxico. Tóxico. A nossa sociedade é meio esquizofrênica, né? Libera o álcool, que é um tóxico, que destrói tantas vidas. Mesmo que a Bíblia não falasse nada a respeito do álcool, eu teria a posição que tenho de ser completamente abstêmio. Mesmo que a Bíblia não falasse nada, e a Bíblia fala. E aí eles se embebedaram, se embriagaram, uma coisa vai levando a outra. E parece que consumiram tóxicos também lá nessa festa, na casa da família da moça. E daqui a pouco o jogador de futebol estava se metendo com a mãe da aniversariante. E o livro de Provérbios adverte quanto a isso. O livro de Provérbios diz que o marido não perdoará e atravessará o adúltero com flechas nos seus rins. Não estou justificando a atitude do criminoso, não, de maneira alguma. Só estou mostrando como uma coisa vai levando a outra, como o pecado é destruidor. Aí pronto, o quadro da tragédia estava montado e o marido zangado fez o que fez com a ajuda dos convidados da festa. Uma coisa levando a outra. A bebida levando, depois a bebida levando ao descontrole e a concupiscência, a carnalidade, levando aquele jogador já descontrolado pela bebida a fazer o que fez e por aí vai.
E não vamos falar mais detalhes, porque a Bíblia diz que o que eles fazem oculto, até ficar mencionando, é torpe. Mas só isso já é suficiente para nós lembrarmos como o pecado é destrutivo. E não só esse tipo de pecado, né, que é tão visível, que é tão claro, mas outros tipos de pecados que às vezes nós ficamos abrigando em nossas vidas. A inveja, o rancor, a mágoa também são pecados destruidores. A ganância, o egoísmo, a mentira, a maledicência. Quantas vidas destruídas pela maledicência, pela fofoca. Pecado é terrivelmente destruidor. A palavra de Deus apresenta o pecado como a situação pior, mais aflitiva, mais angustiante para o ser humano. E tantas pessoas estão alienadas dessa verdade. Tantas pessoas cada vez se afundam mais no pecado, brincando com fogo, brincando com a sua própria destruição. Viver no pecado é como viver no charco de lodo. Viver no pecado é como viver na cova da destruição. Deus tem algo muito melhor para você. Deus tem vida abundante para você. Jesus disse: eu vim para que tenhas vida e vida em abundância. Vida intensa, vida de qualidade, vida que realmente satisfaz. Ele oferece, ele também disse que é a água da vida. Jesus também disse que todo aquele que crer nele se fará uma fonte jorrando. E Jesus estava se referindo àquela realidade do deserto, aquela região lá do sul da Palestina, do deserto sul da Palestina, extremamente seca. Atravessar era complicado, a logística para levar água, tudo aquilo, e a água não acabar. E em determinados lugares existiam fontes de água viva. Eu vi uma reportagem, algum tempo atrás, mostrando justamente lá no deserto do sul da Judéia, aquela imensidão seca, e tem lá um vale, tipo uma greta no meio das rochas, assim, um valezinho, e o viajante vai se aproximando e vê plantas verdes, e no meio um pequeno regato correndo, porque tem uma fonte de água viva ali jorrando. Fonte de água viva é vida. É isso que Jesus está prometendo, vida, verdadeira vida. O pecado destrói, o pecado seca. Jesus Cristo oferece vida abundante, vida verdadeira. E tem muita gente que não se dá conta disso e insiste em querer viver no pecado e não na vida abundante que Jesus oferece. E o salmista, ele mostra aqui que ele estava nessa situação angustiante, situação aflitiva, e ele se voltou para Deus. É para Deus que você precisa se voltar, para a misericórdia de Deus, pedir perdão ao Senhor Jesus Cristo pelo seu pecado. Só Ele pode perdoar os pecados. Se voltar para Ele, orar, clamar a Ele. E Deus atendeu. E o salmista diz então que Deus o tirou da cova de destruição, do charco de lodo, e o colocou numa situação totalmente diferente. O colocou aonde? Sobre uma rocha, e firmou os seus passos. Agora ele podia caminhar em segurança. Alguém já andou na lama, lama pela canela,
Alguém já andou no mangue, lama no joelho, quase na coxa? Eu já andei, é difícil, o negócio é... Agora aqui o salmista diz que Deus o tirou dessa situação, o colocou sobre a rocha, firmou os seus passos, tirou a sua fadiga, firmou os seus passos, tirou a fadiga, ele estava quase morrendo, firmou os seus passos e o colocou sobre a rocha, num lugar elevado, um lugar onde ele podia andar, um lugar onde ele podia respirar, bem diferente do fundo daquele poço de lama, com aquele ar fétido. Deus o colocou sobre a rocha, ar puro, segurança. Reconstituiu as suas forças, porque ele clamou ao Senhor. E por isso ele passou a louvar a Deus. Ele diz aqui no versículo 3, pôs na minha boca um cântico novo ao hino ao nosso Deus. Ah, meus queridos, o verdadeiro louvor é resultado dessa genuína experiência transformadora com Deus. Genuíno louvor é fruto de vida transformada por Deus. Só aqueles que já clamaram a Deus, só aqueles que já pediram perdão a Jesus, só aqueles que permitiram que Deus lavasse o seu pecado, transformasse o seu ser, é que podem cantar verdadeiro louvor a Deus, que podem expressar verdadeiro louvor a Deus, engrandecer a Deus de fato, porque teve a sua vida verdadeiramente transformada por Deus. Quem não teve essa experiência com Deus, ainda não experimentou Deus de fato na sua vida, não sabe o que é realmente louvar a Deus. Porque o louvor vem daqui de dentro. E ele é motivado por essa experiência com Deus. Uma vez eu fui pregar numa igreja, e antes do culto começar, estava lá conversando com o pastor, e conversa vai, conversa vem. Ele me contou que o irmão dele era compositor de música gospel. E que o irmão dele já tinha várias músicas gravadas por diversos cantores. Eu falei, puxa, que bom. Aí perguntei, de qual igreja ele é? Ele falou, pastor, aí está a parte triste. Meu irmão nunca se converteu ao Senhor Jesus. Ele não estava compondo verdadeiro louvor. Ele ainda não tinha o Espírito Santo de Deus habitando nele para que ele pudesse produzir verdadeiro louvor. Ele estava simplesmente ganhando dinheiro, vendendo suas músicas para outros cantores que se dizem evangélicos, que por sua vez estavam também gravando essas músicas só para ganhar dinheiro. Uma vez eu conversei com um músico de estúdio, lá em Recife, o camarada gravava com Alceu Valença. E ele me falou o seguinte, é muito fácil fazer música para os crentes. A gente faz uma melodia muito bonita, aí escreve uma letra que a gente dê um jeito de colocar a palavra amor e que a gente também consiga encaixar naquela letra o nome de Jesus. Pronto, está aí, pronto a música para o mercado. Ele usou essa expressão, para o mercado evangélico consumir. Verdadeiro louvor? Não é. Verdadeiro louvor é produzido por quem tem realmente essa experiência transformadora com Deus, com o Senhor Jesus Cristo. É essa experiência que nos move realmente a louvarmos a Deus, a realmente louvarmos o Senhor Jesus Cristo. E quem não tem essa experiência ainda com o Senhor Jesus Cristo, ainda não consegue compreender o que é realmente louvor. Louvor não é simplesmente cantar uma música que tem a palavra amor e que tem o nome Jesus. É muito mais do que isso. Mas o verdadeiro louvor também tem um caráter peculiar.
Verdadeiro louvor é diferente das outras expressões estéticas. O verdadeiro louvor, ele também é diferente das outras músicas. Ué, pastor, mas música não é dó, ré, mi, fá, sol, lá, si, dó. Música também, o louvor também não tem os compassos, 4x4, 3x4, e por aí vai, né? Também não se usam os mesmos instrumentos, sim, mas ele tem caráter peculiar. Em primeiro lugar, porque é dedicado exclusivamente a Deus. Nós vemos aqui no versículo 3, quando diz: pôs na minha boca um cântico novo, um hino ao nosso Deus. O verdadeiro louvor é dedicado exclusivamente a Deus. Tem gente que quer louvar com aquilo que lhe satisfaz. Mas nós temos que lembrar, meus irmãos, que, em primeiro lugar, o louvor é dedicado exclusivamente a Deus, antes de tudo, em primeiro lugar. É algo que é dedicado a Deus, que é feito exclusivamente para o nosso Deus. E, em segundo lugar, porque o verdadeiro louvor, ele tem caráter peculiar, em segundo lugar, porque ele tem um objetivo diferente também. O objetivo geral da música que é feita por aí é simplesmente satisfazer o nosso senso, a nossa necessidade estética. E pronto. Seja qual for o gênero musical, seja qual for o estilo musical, o objetivo é só satisfazer o nosso senso estético. E nada mais. Mas o verdadeiro louvor, ele tem caráter peculiar, porque ele é feito para proclamar o caráter e as obras de Deus. O verdadeiro louvor é feito para proclamar o caráter e as obras de Deus. E é disso que o salmista está falando aqui. Do que Deus fez na vida dele, da obra que Deus realizou na vida dele. E ele continua falando aqui de outras coisas também que Deus realizou e que Deus faz. Deus é único, tem um caráter perfeito, maravilhoso. As suas obras também são maravilhosas. Deus, na sua misericórdia, Ele planejou e executou a nossa salvação. E o nosso louvor precisa falar disso. O versículo 3 diz assim, ele fala: pôs na minha boca um cântico novo, um hino ao nosso Deus. E continua: muitos verão isso, e temerão, e confiarão no Senhor. Esse é o objetivo, portanto, do verdadeiro louvor. Ele tem caráter peculiar, porque ele é feito para Deus, ele é dedicado a Deus, e ele tem como objetivo proclamar a obra e o caráter de Deus. Mas tem uma outra característica, para terminar, do verdadeiro louvor. O verdadeiro louvor deve levar outras pessoas a terem a mesma experiência com Deus que nós tivemos. Nós vemos, repetindo aqui, voltando ao versículo 3, o final do versículo 3, muitos verão isso e temerão e confiarão no Senhor. Por meio do novo cântico, do hino de louvor a Deus, o salmista queria também levar outras pessoas a terem a mesma experiência com Deus, a confiarem no Senhor e a temerem ao Senhor. Confiar no Senhor e temer ao Senhor. O nosso relacionamento com Deus não é só de confiar no Senhor nos momentos difíceis.
O nosso relacionamento com Deus é também de temer ao Senhor, de levar Deus a sério. O nosso relacionamento com Deus não pode ser levado na brincadeira. O nosso relacionamento com Deus é coisa séria. Temer ao Senhor, nós poderíamos usar muitas palavras aqui para definir essa expressão, mas, em última análise, é levar a Deus realmente a sério. Ele é todo-poderoso, Ele é perfeito, Ele é Senhor dos senhores, e eu devo me submeter a Ele, submeter minha vida a Ele e levá-lo a sério. E o salmista, ele está declarando que esse novo cântico, esse hino de louvor a Deus, que agora ele tem nos seus lábios, ele quer, por meio disso, levar outras pessoas a confiarem no Senhor e a temerem ao Senhor. O verdadeiro louvor tem esse objetivo também, meus irmãos, de levar outras pessoas a terem a mesma experiência com Deus. Meus queridos, os irmãos perceberam que louvar a Deus é muito mais, então, do que entoar um cântico. Louvar a Deus é muito mais do que cantar um cântico de louvor. Louvar a Deus pressupõe termos vida com Deus para podermos louvá-lo. Termos verdadeiro relacionamento com Deus. Como está o nosso relacionamento com Deus? Como é que está a sua vida com Deus? Você, além de confiar no Senhor, você está temendo ao Senhor? Você está preocupado em levar outras pessoas a terem a mesma experiência libertadora com o Senhor Jesus Cristo, a mesma experiência libertadora com Deus? Você está procurando oferecer a Deus realmente um louvor dedicado a Ele, um louvor que proclama o seu caráter e as suas obras? Esse é o verdadeiro louvor. E o verdadeiro louvor, então, sai da boca daquele que é verdadeiro servo de Deus, daquele que é verdadeiro adorador. Ele nos transformou, Ele nos resgatou do pecado. Então vamos dedicar ao nosso Deus esse verdadeiro louvor. Não qualquer coisa que é produzida por aí. Eu fiquei preocupado uma vez, lá em Itamonte, estávamos eu e o pastor Alain evangelizando jovens que estavam passando a caminho de uma boate que naquela época bombava. E aí a primeira vez que aquela boate foi inaugurada, né, eu fui dormir, quando foi 11 horas da manhã, acordei com aquela batida que treme tudo. Eu falei, de onde está vindo isso? E fiquei meio zangado, meio irado, né? Puxa, quero dormir, isso é hora de ficar... Aí no dia seguinte fui lá olhar, vi que era uma boate nova que tinha inaugurado lá perto e tal. Aí me caiu a ficha, Deus me tocou. Peraí, em vez de você ficar zangado, aproveita quando você vier aqui para evangelizar a turma que está indo para a boate. Então eu e o pastor Alain estávamos lá pescando, e graças a Deus alguns foram pescados ali, né? E eu fiquei muito preocupado que teve uma jovem que falou assim, estava a caminho da boate, e começamos a evangelizar, a conversar com aqueles jovens ali, e aquela jovem falou o seguinte, eu gosto muito de ir à sua igreja. Eu falei, é mesmo? Que bom. Eu gosto muito de ir à sua igreja para dançar. Não era aqui a nossa igreja em Caraí, nem era a nossa congregação lá em Itamonte. Uma outra igreja que tem lá, que não vem ao caso a gente ficar dizendo o nome aqui, né? Mas ela achava que era tudo igual e falou assim, gosto muito de ir à sua igreja para dançar. Ué, isso é louvar a Deus? É ir num lugar que tem uma música bem pulsante, né? Que leva você a se mexer, né?
Vai numa aula de aeróbica. Ainda existe aeróbica? Ou mudou de nome? Existe ainda? Vai numa aula de aeróbica, se você gosta de se mexer com som pulsante, né? Olha, gente, a igreja, eu fiquei pensando, eu fiquei preocupado, comentei isso com o pastor Alain. A igreja virou a mesma coisa que uma boate, onde as pessoas vão para dançar. Aquela moça estava a caminho de uma boate, e ela me falou que, com toda naturalidade, que ela também ia a uma igreja para fazer a mesma coisa exatamente que ela fazia na boate. Isso é louvor, meus irmãos? Ou é diversão, pura e simplesmente? Ah, meus irmãos, nós vemos na palavra de Deus que louvor é muito mais do que isso. Jesus declarou que o Pai está em busca de verdadeiros adoradores, que o adorem em espírito e em verdade. Ofereçamos a Deus esse verdadeiro louvor, meus irmãos, que é fruto de verdadeira experiência com Deus, que tem esse caráter peculiar e que tem o objetivo de levar outras pessoas a terem a mesma experiência que nós. Tem esse mesmo objetivo de levar outras pessoas a Jesus. Talvez você não lembre aqui o texto bíblico da mensagem que você se converteu a Jesus. Mas eu sei que você provavelmente lembra do hino. Provavelmente lembra do cântico. Vamos entoar esse verdadeiro louvor. Amém.